Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versão fácil de ler. Quando já estávamos todos a salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos da ilha nos receberam e nos trataram muito bem. Como começava a chover e fazia frio, eles nos fizeram uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de galho e, depois de jogá-lo no fogo, uma víbora, por causa do calor, prendeu-se à mão dele. Ao verem a cobra pendurada em sua mão, os nativos comentaram uns com os outros: "Este homem deve ser um assassino. Ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça não permite que ele continue vivendo." Paulo, porém, sacudiu a cobra para dentro da fogueira sem sofrer nada. Os nativos esperavam que ele fosse inchar e cair morto de repente. Mas como não aconteceu nada, mesmo depois de terem esperado por um longo tempo, eles mudaram de ideia e começaram a dizer que Paulo era um deus. Perto daquele lugar, havia alguns campos que pertenciam a Públio, o chefe da ilha. Ele nos recebeu em sua casa e nos hospedou durante 3 dias. O pai de Públio estava de cama, doente, com febre e com desinteria. Paulo, então, foi visitá-lo e, depois de orar, colocou as suas mãos sobre ele e o curou. Quando isto aconteceu, todos os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos nos deram tudo o que precisávamos. Depois de 3 meses, partimos num barco de Alexandria que tinha passado um inverno na ilha. O emblema do barco era Dióscuro. Chegamos à cidade de Siracusa, onde permanecemos por 3 dias. Depois, seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, começou a soprar um vento do sul e em 2 dias chegamos à cidade de Petólio. Lá encontramos alguns irmãos e eles nos pediram que ficássemos com eles por 1 semana. E foi assim que chegamos a Roma. Os irmãos em Roma ouviram falar de nós e vieram ao nosso encontro à praça de Ápio e às 3 Vendas. Quando Paulo nos viu, ele agradeceu a Deus e sentiu-se mais animado. Ao chegar a Roma, foi permitido a Paulo viver sozinho com um soldado da guarda. 3 dias depois, Paulo chamou os chefes dos judeus para se reunirem com ele. Quando se reuniram, ele lhes disse: "Irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo ou contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Eles interrogaram-me e queriam me soltar, pois eu não tinha feito nada que merecesse a morte. Mas como os judeus se opuseram, tive que apelar para César. Não que eu tenha alguma coisa contra o meu povo. Esta é a razão por que pedi para falar com vocês. Pois é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta corrente." Eles disseram a Paulo: "Não recebemos nenhuma carta da Judéia a respeito de você e nenhum dos irmãos que vieram de lá falou mal a seu respeito. Porém, gostaríamos de ouvir as suas ideias, pois sabemos que em toda parte se fala contra esta seita que você pertence." Então, depois de marcarem um dia, um grande número deles foi ao encontro de Paulo na sua própria residência. Ele, começando de manhã e indo até a tarde, lhes explicou e deu testemunho a respeito do reino de Deus, tentando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns foram persuadidos pelo que ele dizia, porém outros continuaram não acreditando. E depois de haver uma discussão entre eles, foram embora, mas antes de saírem, Paulo disse: "Bem falou o Espírito Santo aos seus antepassados por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz: Vocês ouvirão e escutarão, mas não compreenderão. Olharão e verão, mas não enxergarão, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e eles se voltariam para mim, e eu os curaria. Fiquem sabendo, pois, que esta salvação de Deus foi enviada àqueles que não são judeus, e eles a ouvirão." Durante 2 anos, Paulo morou numa casa alugada por ele. Ali, recebia todos os que o procuravam. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava com muita coragem e sem impedimento as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo.
então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.